Mas Pedro era um homem que liderava o grupo apostólico. Nós vamos ver nos evangelhos e no livro de Atos que quando o grupo apostólico, ou seja, os apóstolos do Senhor Jesus precisavam falar, quem tomava a palavra? Era Pedro. Pedro falava em nome daqueles homens. Mas na verdade, meus irmãos, Pedro era um cristão arraigado à lei. Ele imaginava que a lei daria alguma contribuição ao cristianismo. Lá em Atos capítulo 11, nós vemos Pedro conversando na igreja que estava em Jerusalém, dizendo: olha, verdadeiramente, o Evangelho também é para os que não são judeus. E eu tenho visto que ao pegar o Evangelho para aqueles que não são judeus, Deus tem se manifestado através do seu Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, nós encontramos gente na nossa igreja também preocupada com o cumprimento total da lei. Se o café da manhã é 8h30 até as 9h, chegar alguém 9h01, olha, meu irmão, você não vai tomar mais café não. Já passou 1 minuto. Eu acho que tem um pouco disso, porque quando dá 7h30 tem que começar esse culto. Quando dá 10h10 tem que começar esse culto. Ontem, meus irmãos, foi abençoado com um almoço espetacular na casa de Wesley e Ana, irmãos do Ministério Paladar, bom paladar. Maria faz uma lasanha, coisa de Deus, verdade. Marcamos com meio-dia. E eu, um pouco inexperiente, fui fazer o boletim, e primeiro imprimi o boletim, para depois levar o verso para xerocar. E não pode fazer isso porque a tinta dá problema, uma coisa assim. Eu tinha marcado meio-dia na casa dele. E era meio-dia que Raquel chegava para lá ver o negócio do boletim. Raquel, liguei para ela: eu vou para a casa deles. Você chega depois, porque eu marquei meio-dia, já está atrasando. Tem gente assim na nossa igreja. Isso não é ruim, isso é bom. Você está preocupado com a lei. Ou com a gente. Quem é o responsável por esse departamento? Não faço nada sem ser responsável, não me chamar. Isso é interessante também. Nós encontramos pessoas assim. Mas nós também temos um quarto grupo. Quem é o quarto grupo? Além de Paulo, de Apolo e de Cefas, o grupo de Cristo. Este talvez seja mais difícil de ser classificado. Possíveis características: pessoas que se orgulharam de ter o dom do Espírito. Olha, eu sou de Cristo porque eu tenho o dom do Espírito. Você eu já não sei. Eu sou de Cristo. Ou outros que eram advogados de Deus. Eu estava na reunião da ordem, inclusive tem uma pessoa que eles estavam falando, que é amigo do Evangelho, já se intitulou o pastor de Deus. Como se Deus precisasse de um pastor. Né? Tem gente assim, que alguém fala mal de Deus, a pessoa, se pudesse, dá uma metralhada nessa outra. Não fala mal de Deus. E assim, algum ateu, graças a Deus, que fala que Deus não existe, mas Deus existe. E tem que se virar por causa briga, na verdade. Porque é de Cristo. Meus irmãos. Ou também aqueles que não se adequavam a nenhum outro grupo. Não era de Apolo, não era de Paulo, não era de Cefas. Alguém poderia pensar: quer saber? Eu não quero me envolver com nada. Eu vou me envolver só com os de Cristo. Quando eles levantarem a mão na igreja, não está levantando a mão, eu levanto. Quando eles baterem palma, eu bato palma. O grupo de Cefas e de Pedro não vai bater palma, porque aquele grupo arraigado à tradição. O grupo de Apolo fica um pouco cético lá, meditando nas letras para ver se tem algum erro teológico. E o grupo de Paulo está preocupado em chamar aquelas pessoas que estão passando na rua. Vou ficar aqui quietinho aqui no banco, aqui, como aquele que é de Cristo. Afinal, ser de Cristo é melhor. Ou melhor, ser do grande chefe, do Big Boss, é melhor do que ser dos empregados do grande chefe. É melhor ser de Cristo. Meus irmãos, o fato é que Paulo não faz nenhum esforço para refutar os diversos grupos dentro dessa igreja. Se vocês lerem esse primeiro capítulo, Paulo não denuncia ninguém por fazer parte de um grupo ou de
preocupado com a possibilidade dessa série de diversidade, dessa diversidade causar algum problema. Paulo está preocupado em que a diversidade acabe causando divisões na igreja. Mas sabe de uma coisa? Não há como conceber uma igreja que não tenha sua diversidade. Uma vez eu escutei um irmão chegando na porta, o pastor, que bom se na igreja todo mundo fosse igual a mim. Eu falei mesmo, por quê? O senhor teria pouquíssimos problemas. Eu falei, meu Deus do céu, ele não sabe. Ele não se olhou no espelho ainda, pensei comigo. Mas eu não tinha pensado, se na nossa igreja todo mundo fosse igual, se todo mundo só pregasse, que coisa chata seria, de 9 horas da manhã até as 11, só pregando. Ou então, se todo mundo só cantasse. O irmão Marcos ia ficar, porque o coral estaria cheio. Não é verdade? Mas nós não temos a palavra. E se todo mundo cantasse mal? Seria um grande coral de desafinados. Meus irmãos, a diversidade é positiva. Nós temos pessoas aqui na igreja que pregam, pessoas que tocam, pessoas que cantam, pessoas que mexem no computador, pessoas que mexem no som. E é nessa diversidade que há o crescimento. Não sei se alguém já parou para pensar na diversidade de espécies que existem na floresta amazônica. Tem espécies ali, tem animais ali que até hoje o homem não conhece. Que coisa maravilhosa! Meu sonho ainda é ir na floresta amazônica e ver aquela coisa maravilhosa. Agora tem gente que acha que a floresta de eucalipto é melhor. Aquela porção de árvore uma atrás do outro. Parece que está na escola, né? Uma árvore atrás do outro. Que coisa feia, na verdade. Que bonita é aquela exuberância, aquela diversidade. Meus irmãos, a diversidade, não a diversidade, mas a diversidade, mostra o quanto nós somos seres humanos. E por assim dizer, somos a imagem e semelhança de Deus. É interessante notar que Deus coloca Adão e Eva naquele jardim e diz para eles: sejam vocês mesmos. E Adão e Eva foram eles mesmos. E Deus não ficou cerceando Adão e Eva para que eles não pecassem. Mas Deus ficou observando a diversidade que havia em Adão e Eva. E eu tenho certeza que Deus se agrada da diversidade que há em nossas igrejas. De pessoas que estão preocupadas com a graça de Deus. A graça de Deus não pode ficar restrita à nossa igreja. E essas pessoas vão para as ruas e falam da graça de Deus. Pessoas que estão preocupadas com as diretrizes da igreja, com as normas da igreja. Pastor, qual é o critério para entrar no ministério de música? Isso é bom. Qual é o critério para entrarmos em tal lugar assim? Pessoas que estão preocupadas com o nível de conhecimento dos nossos estudos. Pastor, vamos fazer um congresso de EBD, porque os professores não se atualizaram. Talvez alguém vai falar, pastor, vai fazer um curso, a pessoa precisa se atualizar. Isso é bom. Pessoas que estão preocupadas com o espiritual, como o grupo de Jesus, que não estão presos a coisas terrenas, mas estão preocupados com